Meu povo, e se os maiores heróis da Terra fossem mortos? Então, essa é a pergunta que permeia, o terceiro episódio de What If, e é sobre esse episódio que eu vim aqui comentar com vocês hoje. Antes de começar, esse novo vídeo, vou lembrar mais uma vez, ele vai ter spoilers, então se vocês não assistiram o episódio ainda, vão lá no Disney Plus conferir e depois vocês voltam aqui para poder terminar de assistir. Mas se vocês não têm problema com spoilers, então sigam em frente e se preparem. Dos 3 episódios que já saíram, eu acho que ele é o segundo melhor para mim, Fica apenas atrás do segundo episódio, que é o do T'Challa, e um pouco na frente do episódio da Capitã Carter. Não que eu não tenha gostado do episódio da Capitã Carter, eu gostei. Porém, esse episódio ele traz mais uma vibe de romance policial, uma pegada meio Agatha Christie, porque à medida que a história vai seguindo, nós vamos acompanhando todos os membros da iniciativa Vingadores sendo mortos, e fica aquela dúvida, quem está matando esses personagens? E por que esses personagens estão sendo mortos? Então, em vários momentos, nós somos levados a crer que um outro personagem que já apareceu em cena é o responsável por essa morte. Em determinadas cenas, por exemplo, eu acreditei que Natasha era assassina, depois que Coulson era o assassino, Cheguei também a cogitar que o próprio Nick Fury, que acaba sendo o personagem principal nesse episódio junto com a Natasha, era o assassino. Então a gente sempre vai achando que algum personagem é assassino e esse personagem acaba sendo morto logo em seguida, Nick Fury não é morto, fica vivo. Porém, fica essa dúvida, quem realmente está matando esses personagens e por que logo os personagens da iniciativa Vingadores, para os Vingadores não serem formados. Então, esse é o mistério que o episódio traz logo de começo, e que a gente é levado a acompanhar nos 30 minutos em que o episódio se passa. Temos também retorno de personagens já conhecidos, como o próprio General Ross e sua filha Betty, ou Betty, como vocês preferirem chamar. Em alguns momentos eu achei que Betty era responsável pela morte dos personagens, porque em um determinado momento Natasha questiona ela, e ela fica meio sem saber o que fazer, ela meio que dá uma desculpa para uma situação que acontece, e eu fiquei, será que não é ela? Será que ela não tá matando esses outros heróis para acabar com a iniciativa Vingadores e Banner não se tornar um dos Vingadores? Então, tem aí essa dúvida, Mas é interessante ver que Betty está de volta, Quem sabe ela não aparece também em She-Hulk. Já é aí uma possível dica? Não sabemos ainda, Vamos ter que esperar até a série sair. Mas é interessante ver que tanto ela quanto o pai estão de volta, E ver como eles lidam também com essa situação. Por quê? Porque o Hulk também é morto. Na verdade, todos os personagens mortos desse episódio são, começando, por Tony Stark. Depois nós temos aí o Thor, que é assassinado. Temos o Gavião Arqueiro, que é assassinado. A Viúva Negra, que é assassinada, Mas antes dela, o Hulk também é assassinado. Então, todos os principais personagens da iniciativa Vingadores são mortos. O Capitão América ainda não aparece, Ele ainda não foi descongelado. Mas, no final do episódio, Nick Fury chega no local onde ele está congelado, Limpa um bloco de neve e mostra o escudo de Steve. Então, ele provavelmente vai reviver Steve, Por quê? Porque como esse mundo não tem mais os Vingadores, a iniciativa não foi iniciada, Loki veio para a Terra para poder descobrir quem era o assassino do seu irmão, Ele até forma uma parceria ali brevemente com o Nick Fury e descobre quem é. Porém, depois ele literalmente governa o mundo. Ele consegue o que ele quer, ele controla toda a Terra, E Nick Fury chama ninguém mais, ninguém menos do que quem? A Capitã Marvel. Carol volta para a Terra, se junta com Fury ali nos últimos segundos do episódio para tentar formar um plano para destituir Loki de seu poder, Então, esse episódio ele dá margem para uma continuação, provavelmente a segunda temporada, assim como acontece com o primeiro episódio lá da Capitã Carter. Então, é outro episódio que provavelmente vai ser explorado mais a fundo no futuro, Apesar de que o segundo episódio também dá ponta para uma continuação. E aí vamos ter que esperar para ver o que acontece de fato no futuro dessa nova realidade. Se você já assistiu o episódio, você sabe quem é o vilão, Quem é o responsável pelas mortes. E eu admito que eu fiquei bastante chocado, porque eu não imaginaria que era ele, Também o motivo é um motivo que me interessou bastante. Porém, se você não assistiu ainda e não tem problema com spoiler, eu vou dizer quem é o responsável agora. Então, a pessoa, o ser responsável por assassinar todos esses heróis é ninguém menos do que Hank Pym.
Sim, o primeiro Homem-Formiga, o Homem-Formiga original, ele que matou todos os heróis da Iniciativa Vingadores, e ele tem um motivo. O motivo foi porque sua filha Hope Van Dyne, ela trabalhava para a S.H.I.E.L.D. e ela acabou sendo morta em uma operação. Então Hank resolveu se vingar de Nick Fury, né, e também da Iniciativa Vingadores, porque, ao que dá a entender, Hope faria parte da Iniciativa Vingadores. Então isso já é algo que eles trouxeram, que eles queriam ter colocado inicialmente no MCU, nos Vingadores, né, com a Vespa fazendo parte da equipe original. Então eles trouxeram isso para a animação, apesar de que Hope tá morta, né, infelizmente. E aí isso se torna um catalisador para Hank, usando uma amálgama, né, do uniforme do Jaqueta Amarela com o capacete do Homem-Formiga, ele começa a matar todos os heróis. E é interessante porque quando ele se revela o assassino, nós temos aí cenas rápidas de flashback, né, onde mostra ele matando cada um dos heróis. Por exemplo, Tony Stark, na hora que Natasha injetou o remédio, né, por assim dizer, para no caso, retardar o efeito do reator Arc no corpo dele, quem estava na seringa era Hank. Então Hank matou o Tony por dentro. Quem fez o Hulk explodir também foi Hank, né? Ele entrou na corrente sanguínea do Bruce e jogou um dos seus discos, né, de aumentar tamanho no coração do Hulk, que fez o Hulk literalmente explodir por dentro. Ele fez o Clint atirar a flecha e matar o Thor. E ele também foi responsável pela morte do Clint e da Natasha. Então, Hank foi o grande responsável por isso tudo, né? Graças a ele, a Iniciativa Vingadores não teve início. Nick Fury, como eu já mencionei, se junta com Loki, né? Eles dois conseguem deter Hank. E graças a isso é o que Loki se torna o governante da Terra, né? Então, no final, Hank acabou conseguindo sua vingança, porém, a custo de toda a humanidade. Então, vamos ter que esperar aí para poder ver como essa realidade vai ser restaurada, né? Se ela vai ser restaurada, se Loki vai conseguir ser deposto, se a Capitã Marvel junto com o Nick Fury e provavelmente com o Capitão América vão conseguir formar novos Vingadores. E como essa história, como já mencionei, né, vai ser concluída, e se vai ser concluída em algum episódio no futuro, quem sabe, na segunda temporada de What If. Como eu mencionei lá no começo do vídeo, eu gostei bastante desse episódio, ele é meu segundo episódio favorito, entre os 3 que já foram lançados, né? Todo esse clima de romance policial, de Agatha Christie, descobrir quem é o vilão, me deixou bastante instigado. Em nenhum momento eu descobri que era Hank de primeira, né? Apesar de que alguns amigos falaram que já tinham sacado bem antes. Porém, quando ele se revela, foi que deu estalo, que antes de mostrar, né, os flashbacks do episódio, eu comecei a sacar que realmente algumas coisas ali tinham um padrão dele, né? Na verdade, eu saquei na cena da Natasha, em que ela tá lutando, que parece que ela tá lutando contra ninguém. Aí depois que eu notei, e se for o Homem-Formiga? Porque ela poderia estar lutando com alguém minúsculo, e foi o que aconteceu. Então, até agora, estou gostando bastante dos episódios, né? Estão sendo histórias, por assim dizer, não engraçadas, mas com um outro viés, né? Uma outra ótica que complementa, né? Traz novas possibilidades, que é, no fundo, o que essa série busca, né? Eu espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo episódio, né? Porém, eu acho que vai ser o episódio focado no Doutor Estranho. Quem sabe, vamos ter que esperar até a próxima semana para poder descobrir. E eu fico na expectativa de que esse episódio do Doutor Estranho, ele mostre mais dessas variações, né? Mostre mais desse multiverso, mais dessa loucura que é essas mudanças nessas linhas temporais. Bom, se vocês gostaram do episódio, né? Tanto aqui do vídeo quanto do episódio da série, não deixem de comentar aqui embaixo, né? Deixar também aquele velho like para poder nos ajudar no engajamento. Compartilhar com seus amigos, né? Para eles conhecerem também nosso material, né? E também acompanharem os reviews. E também não se esqueçam de assinar nosso sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Nos seguir nas nossas redes sociais, lá no @MegaHerdOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Acompanhar nosso podcast no Spotify e em todas as outras plataformas, que é o Heróis do Megaverso, né? E também acompanhar nosso site, que é o nosso hub de notícias. E é bem fácil para vocês acompanharem todos os nossos materiais. Então, não deixem de nos seguir, né? Não deixem de acompanhar tudo que estamos lançando. E nos vemos no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.